Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! E vamos para o caso de hoje que se passou na Universidade Estadual da Carolina do Sul, na cidade de Colômbia. Samantha era uma jovem cheia de energia, descrita pelos amigos como altruísta e determinada. Ela estava em um relacionamento sério com Greg Lake, com quem trocava mensagens todos os dias e planejava um futuro juntos. Quando ela se formasse, iria começar a faculdade de Direito na Universidade de Drexel, em Filadélfia, com uma bolsa integral. No dia 28 de março de 2019, Samantha saiu com amigos para se divertir em um bar popular chamado The Bar Dog, no bairro Five Points, em Colômbia. Greg, seu namorado, deveria ir com ela, mas teve que voltar para sua cidade natal. Ele a incentivou a aproveitar a noite, já que ela estava lidando com o estresse de um membro da família que estava doente. Mesmo se divertindo, Samantha continuou mandando mensagens para Greg, dizendo que sentia falta dele e que queria vê-lo logo. Às 2h04 da madrugada do dia 29 de março, Samantha enviou uma mensagem a Greg dizendo que estava indo para casa e iria pegar um Uber. Ela estava esperando pelo carro quando, por engano, quase entrou em um veículo prata que não era o seu. Cerca de 6 minutos depois, um Chevrolet Impala preto, de 4 portas, parou em frente a ela, e ela acreditou que fosse seu Uber. Samantha entrou no carro e desapareceu. Greg logo percebeu que a localização de Samantha estava indo para a direção errada. Ele tentou ligar várias vezes, mas não obteve resposta. Quando o celular dela parou de compartilhar a localização, ele ficou preocupado, pensando que ela poderia ter esquecido o telefone no carro. Ele tentou entrar em contato com os amigos, mas ninguém sabia onde ela estava. Preocupado, ele dirigiu até Colômbia e começou a procurar por ela. Enquanto isso, a colega de quarto de Samantha percebeu sua ausência na manhã seguinte e imediatamente alertou as autoridades. A polícia iniciou as buscas, indo até o local de trabalho dela, mas ela não apareceu lá. Não houve aviso prévio de falta. As investigações começaram a partir das câmeras de segurança do bar, que mostraram o momento em que Samantha saiu do local e entrou no carro. Imagens mostravam várias pessoas na porta do bar, e aquela foi a última vez que ela foi vista. Poucas horas depois de seu desaparecimento, caçadores de perus encontraram o corpo de Samantha em uma área rural na cidade de New Zion, a cerca de 100 quilômetros de Colômbia. Ela estava com ferimentos graves no corpo, incluindo cortes na cabeça, pescoço, rosto, pernas e pés. De acordo com a polícia, ela foi morta por mais de 100 facadas, com ferimentos evidentes nas mãos, sugerindo que ela tentou se defender. A autópsia confirmou que a causa da morte foi a perda excessiva de sangue devido aos ferimentos profundos causados por uma faca. A polícia rapidamente prendeu Nathaniel David Rowland, de 24 anos, quando um policial reconheceu seu carro, que correspondia à descrição do veículo em que Samantha havia entrado. O carro foi parado, e Rowland tentou fugir, mas foi capturado. Dentro do veículo, a polícia encontrou grande quantidade de sangue, o celular de Samantha, produtos de limpeza e outros itens suspeitos. Esses achados ligaram Rowland diretamente ao crime. Durante o interrogatório, Rowland negou qualquer envolvimento, mas os testes forenses confirmaram que o sangue no carro era de Samantha. Ele não era motorista de Uber nem de qualquer outro aplicativo de transporte, o que levou os investigadores a concluir que Samantha entrou no carro por engano, acreditando ser o seu Uber. As evidências indicaram que ela não teve chance de escapar, pois as travas de segurança do carro estavam ativadas, deixando-a presa dentro do veículo. O caso de Samantha rapidamente ganhou atenção nacional. Amigos e familiares prestaram homenagens à jovem, e o pai de Samantha declarou que a filha não teve chance contra seu agressor. Ele prometeu lutar pela memória dela e fazer com que sua história fosse conhecida. Samantha, que estava prestes a se formar e começar sua carreira em direito, foi lembrada com amor e respeito. O julgamento de Nathaniel Rowland começou logo depois, e sua prisão gerou uma onda de choque, especialmente entre sua família, que não acreditava que ele pudesse ter cometido um crime tão brutal. Seu pai disse que, se o filho realmente fosse culpado, ele deveria pagar pelo que fez. No entanto, ele insistiu que a verdade viria à tona e que Rowland não era o culpado. A história de Samantha é um lembrete doloroso da importância de estar atento e de confiar no processo de investigação, além de ser um tributo à sua vida e aos seus sonhos interrompidos de forma trágica. Após a prisão de Nathaniel Rowland, a polícia acreditava que Samantha havia sido assassinada no banco traseiro do veículo e que seu corpo foi descartado em uma entrada de estrada rural. Marcas nos braços de Samantha indicavam que ela foi arrastada até o local onde seu corpo foi encontrado menos de um dia após seu desaparecimento. Nathaniel não compareceu à primeira audiência, o que levou ao reagendamento para o dia 22 de abril, ainda na semana seguinte ao crime.
Durante esse período, legisladores da Carolina do Sul propuseram o Samantha L. Josephson Ride-Sharing Safety Act, um projeto de lei voltado para melhorar a segurança no uso de aplicativos de transporte. Ele exigia que os veículos tivessem placas iluminadas e visíveis no escuro, fornecidas pelas empresas, com logotipo registrado. Caso o motorista deixasse de trabalhar para a plataforma, essas placas deveriam ser devolvidas. A intenção era evitar confusões como a que levou à tragédia de Samantha. Enquanto Nathaniel aguardava sua próxima audiência, notícias surgiram relacionando a um sequestro ocorrido meses antes, em outubro de 2018. Na ocasião, uma mulher relatou ter sido abordada por 2 homens enquanto estava em um semáforo. Eles a forçaram a dirigir até um caixa eletrônico para sacar dinheiro, depois até sua casa, de onde roubaram objetos, incluindo um videogame. Após o incidente, Nathaniel foi flagrado tentando vender os itens roubados em uma loja de penhores, mas não foi acusado de sequestro ou roubo de carro, apenas de obter bens sob falsos pretextos. Essa informação veio de documentos judiciais relacionados ao nome dele no condado de Richam. Durante o verão de 2019, Nathaniel teve a fiança negada. Em 19 de julho de 2021, iniciou-se a seleção do júri para seu julgamento, que começou no dia seguinte. Uma das testemunhas mais relevantes foi Maria Howard, então namorada de Nathaniel. Ela contou que, na sexta-feira do crime, viu sangue seco no carro dele, no painel e ao lado dos assentos. Maria também notou um lenço cobrindo manchas de sangue no banco traseiro, onde sua filha de 4 anos acabou sentando, sujando sapatos de sangue. Quando questionou Nathaniel sobre o sangue, ele respondeu que não era da conta dela. Maria também viu o celular de Samantha, um iPhone rosa, no carro. Ela relatou que, apesar das suspeitas, não foi à polícia por medo de represálias, tanto contra ela quanto contra sua filha. A defesa tentou implicá-la, apontando que seu DNA estava nos produtos de limpeza usados para higienizar o veículo. Maria explicou que os produtos pertenciam à sua casa e que Nathaniel os usou sem seu consentimento. A investigação revelou itens cruciais em uma lixeira próxima ao apartamento onde Nathaniel morava, como uma bandana e uma meia com sangue de Samantha, um lençol branco ensanguentado, fita adesiva, lenços umedecidos com alvejante e uma faca de lâmina dupla. Todos esses objetos foram testados e confirmaram a ligação com Samantha. O motorista de Uber que deveria ter pegado Samantha também testemunhou, explicando que chegou ao local combinado, mas ela já havia saído. Ele tentou ligar para ela, mas como não obteve resposta, cancelou a corrida. Voluntariamente, ele forneceu seu DNA para eliminar qualquer suspeita. Outras evidências ligaram Nathaniel ao crime. Um dono de loja de celulares testemunhou que, na manhã de 29 de março, Nathaniel tentou vender um iPhone, que mais tarde foi identificado como sendo de Samantha. As câmeras de segurança mostraram Nathaniel na loja por volta das 11h20, poucas horas após o desaparecimento dela. Uma lista de suprimentos encontrada no carro de Nathaniel também levantou suspeitas. Escrita à mão, ela incluía itens como gasolina e fósforos, além de uma anotação que dizia "tape the whole body", colocar fita no corpo todo. Especialistas em caligrafia afirmaram que a escrita era compatível com a de Nathaniel, mas a defesa tentou invalidar a evidência, alegando falta de precisão. A promotoria também apresentou provas de que o cartão de débito de Samantha foi usado após sua morte. Apesar disso, Nathaniel agiu como se nada tivesse acontecido, postando nas redes sociais no mesmo dia. A análise dos celulares mostrou que o de Samantha e o de Nathaniel estiveram nos mesmos locais, incluindo onde o corpo dela foi encontrado. Durante o julgamento, o patologista forense Thomas Beaver revelou que Samantha sofreu mais de 120 cortes e perdeu muito sangue, com ferimentos fatais na cabeça e no pescoço. A descrição gráfica levou a família de Samantha a sair do tribunal. No final de julho de 2021, Nathaniel foi considerado culpado de sequestro e assassinato, além de porte de arma durante um crime violento. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Embora a Carolina do Sul aplique a pena de morte, a promotoria optou por não solicitá-la. Após o veredito, o juiz Clifton Newman descreveu o crime como um dos mais brutais que já havia presenciado. O motivo do assassinato de Samantha nunca ficou claro. O caso inspirou mudanças importantes nos serviços de transporte por aplicativo, incluindo placas iluminadas e um sistema de código de segurança para evitar confusões. Os pais de Samantha também fundaram a organização What's My Name, que encoraja passageiros a confirmarem com os motoristas se estão no carro correto antes de entrar. O objetivo é evitar que outras famílias passem pela mesma dor. E esse foi o nosso caso de suspense de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do seu like e compartilhem o canal.
Espero vocês na próxima história da Linha do Suspense.